Oi, pessoas de bom coração, tô eu aqui resfriadão, gripadão para falar de Billy Summers do Stephen King. Para começar, pega o seu dedinho, aperta no joinha, aperta no botão de se inscrever e pega o seu dedinho e aperta no botão do sininho de notificação, que aí você me ajuda demais. Queria começar falando para vocês que eu tô resfriadão, gripadão, sei lá o que eu tenho. Fiz até o teste do Covid e não saiu ainda. Espero que eu não esteja com Covid, mas não sei. Mas eu tô nesse momento gravando o vídeo aqui pra vocês suando, feito um burro velho, com a garganta bem ruim. Então vai perdoando a minha voz aí, e é isso aí. Gente, toda vez que eu vou ler um novo livro do Stephen King, eu fico com muita expectativa, primeiro, porque eu gosto mais da forma como ele escreve, e segundo, porque eu fico temendo pelo que virá. Eu já falei aqui que eu não sou um fã dos livros com mais terror, com mais sobrenatural do Stephen King, e em contrapartida eu sou apaixonado pela forma como ele escreve, como ele cria personagens e histórias. Então a sinopse do Billy Summers tinha tudo para me agradar. Billy Summers foi escrito entre 2019 e 2020, no início da pandemia. Quem espera ver aqui um livro de terror, como são os outros livros muitos livros do Stephen King, encontra nesse livro um livro diferente, um suspense, talvez de gênero policial, que foge muito à temática constante nas obras do Stephen King, e talvez por isso mesmo eu tenha gostado tanto. Não é um livro que eu favoritei, é um livro ali que eu dou nota 4, dei nota 4 lá no Scooby, mas é um livro assim que valeu a pena a leitura? Valeu a pena a leitura. Billy Summers conta a história de um ex-fuzileiro do exército americano, um ex-combatente da guerra do Iraque, que se tornou um mercenário, um matador de aluguel, que tem a sua própria regra moral de só matar gente que ele julga ser muito ruim. E ele tá para se aposentar, mas antes de se aposentar ele decide pegar então um último serviço. E esse último serviço, como ele mesmo já prevê, pode dar tudo errado, tem tudo para dar errado. Quando eu comecei a ler o livro, eu confesso para vocês que eu falei assim, nossa, como é que ele vai gastar essas 500 páginas para contar uma história de um trabalho de um atirador de elite? E quando ele alcança mais ou menos 30% do livro, o tiro fatal ali que mata o cara, assim, ele mata, eu já tô entregando aqui, ele mata o cara que ele é contratado pra matar, você fala assim, ué, acabou? E agora? Faz o quê? Fecha o livro? Com 30% do livro só, e ali você percebe que isso é só o começo da história, só o começo de tudo aquilo que tinha para se desenrolar. Como pano de fundo, o Billy Summers, ele vai para uma cidadezinha do interior, e ali ele tem que se passar por um escritor, e a pessoa que contrata ele, tem ele por uma pessoa ignorante, uma pessoa burra. Ele já diz logo no início que é o eu burro dele que se manifesta. Eles acham que ele é uma pessoa que não lê, uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não sabe nada além de dar tiros certeiros de longa distância. Só que na verdade aquilo ali já pega ele, já fisga ele, porque de fato ele quer se tornar um escritor. Então é mais um livro do Stephen King, que a gente vai ter um livro sobre livros, né? Uma história dentro da história, e o Billy Summers então ele decide pegar o serviço, meio com a pulga atrás da orelha, mas muito porque aquele papel de escritor lhe convém, porque ele vai tentar ali descobrir o gosto de escrever, e ele descobre que ele tem muita aptidão e ele gosta muito da história de escrever. E ele começa escrevendo como o eu burro dele, a princípio para que eles não descubram, né, que ele não é quem ele aparenta ser. Ele até cita o livro Flores para Algernon, que tem o mesmo tipo de escrita de alguém com pouco estudo, com alguma deficiência intelectual, e ele começa ali a contar a própria história dele. Então você já vê ali dentro do livro uma outra história paralela à história que está sendo narrada, e ele tem que se enturmar, então ele faz amizades ali você vai descobrindo alguns personagens que se aproximam do Billy Summers, e isso vai mostrando um lado mais humano dele, né, do personagem, querendo vender a imagem de que ele não é de todo ruim, embora ele mate pessoas para sobreviver. E
o Stephen King, ele acaba conseguindo isso. Ele acaba conseguindo que a gente comece a gostar daquele anti-herói do Billy Summers, que apesar de ser um assassino de aluguel, ele tem uma história até chegar até aquele ponto, e essa história talvez justifique quem ele se tornou e por que ele faz aquilo. E você acaba torcendo pelo Billy Summers, você acaba torcendo para que ele consiga escapar, para que ele dê o tiro e suma dali. O livro também, ele nos cerca de algumas situações em que o Billy Summers se vê em algumas ciladas, e você fica torcendo para que ele escape daquilo ali, até que quando você alcança esses 30%, que ele dá o tiro fatal ali e ele vai fugir, você fala, acabou o livro, não tem mais nada para contar. Aparece uma outra personagem, e essa outra personagem, ela não cresce, ela já chega gigante na história. Eu não vou falar para você tudo sobre ela para não cortar o seu barato, mas o que eu posso dizer é que essa personagem, ela entra como uma intrusa na vida de Billy Summers, que ele está no meio dessa fuga alucinada ali de pessoas que querem ver ele morto e tendo que conviver com essa pessoa com quem ele vai se tornar parte fundamental da história dele. E na verdade essa segunda parte da história é que se torna mais forte nesse livro. Porque a história dela também é a história que o Stephen King, eu acho que tenta contar. É um livro cheio de gatilhos, repleto de gatilhos. Você vai ver aqui nessa história, além, lógico, de tiro, de sangue, de violência, você vai ver gatilhos como estupro, como pedofilia e tantos outros gatilhos que o livro apresenta. O personagem Billy Summers, muitas vezes, por se tratar de uma história tão pesada, você espera que o Billy Summers ele seja ruim, muito ruim. Em certos pontos da história você até fica torcendo para ele ser ruim, mas ele tem algo que o segura. Eu cheguei a comentar enquanto eu tava lendo que eu achava que o próprio Stephen King estava segurando a rédeas curtas o Billy Summers para o Billy Summers não ser tão ruim. Eu acho que ele não queria passar essa impressão. Eu fiquei com esse sentimento. Fiquei com o sentimento de que o Billy Summers poderia em alguns momentos extravasar um pouco mais a sua raiva, a sua violência, e o Stephen King segurou ele muitas vezes, né? E isso é difícil falar isso. Por quê? Porque eu tô confessando que eu queria ver mais violência, eu queria ver mais sangue no livro, que já é tão cheio de violência e sangue. Mas eu fiquei com essa sensação assim, sabe? E o final, claro que eu não vou contar o final, mas o final, talvez por causa do momento que eu esteja atravessando agora, sabe aquele final que você fica pensando assim, tomara que, e aí não acontece? É bem isso. Eu fiquei com esse sentimento assim, o tomara que não aconteceu. É um bom livro, um livro que você vai ter... tem, claro que tem. Todo livro do Stephen King tem aquele momento de embromação. Ele estica, ele detalha muito, vai contar com riqueza de detalhes o momento em que o personagem vai fazer pipoca, ele vai contar com riqueza de detalhes o momento em que o cara entra no mercado, compra isso, compra aquilo, marcas disso e daquilo outro, tem esses momentos. Mas é um livro que te prende porque você sempre fica esperando o que vai acontecer com o personagem principal. E esse livro, ele tem 3 momentos para mim que eu penso assim, agora acabou a história, agora não tem mais jeito. E aí ele vai lá e inventa uma outra coisa, inventa uma outra história, que eu confesso para vocês que lá por volta do segundo final, para mim, ele podia ter acabado o livro ali, mas ele decide esticar um pouco mais e, enfim, vai ler que você vai ver lá o que você acha, depois você me fala. Mas é um livro que te prende, um livro que vale a pena a leitura, nota 4 de 5 aí, então tá bom, né? Esse foi o 7º livro que eu li no mês de janeiro. Queria já que abrir um parênteses para falar que eu fracassei lá na leitura de 7 livros em uma semana, li 5 de 7, tá até bom, né, no saldo lá, mas esse livro valeu a pena a leitura e eu espero que você leia também e goste, tá bom? Mais uma vez, não esquece de deixar o joinha, que me ajuda demais na divulgação do canal. O canal tá só começando e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Não deixa de ver os outros vídeos do canal. Fica com Deus, um forte abraço, tamo junto, até a próxima.